Cheguei aqui do outro lado da telinha e o nosso resumão de redação, ele vai ser dividido em 3 partes e vou falar da introdução, vou falar do desenvolvimento e da conclusão. Mas antes de falar de cada um desses 3 pontos, eu vou falar sobre o domínio da língua portuguesa, dar uma dicasinha, na verdade, para ir bem na competência 1, né, que vale 200 pontos na redação do Enem, que no total vale 1000. É o seguinte... no Enem a gente não pode escrever como a gente fala, ou seja, expressões coloquiais que a gente fala normalmente, né? A gente não pode escrever lá na hora do Enem. E aí, então, uma dica pra gente evitar usar essas expressões, né, no Enem. Bom, a gente escreve a redação primeiro, e aí, beleza, no momento escrevemos lá o que achamos, defendemos nosso ponto de vista e tudo mais. E aí, quando a gente volta, né, a gente lê ali a redação de novo, dá essa releitura, vamos ficar atento às palavras, os termos, né, que a gente está utilizando. E aí, nessa releitura que a gente consegue perceber mais facilmente que alguma palavra ali, eita, escrevi como falei, como se fala, e não preciso mudar aqui para aumentar a minha nota na competência 1, que é o domínio da língua portuguesa. Então, fica aí essa primeira dica aqui do resumão de hoje. E agora, entrando na parte, né, nas partes da redação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, vamos lá falar da introdução. Então, no começo da redação, a primeira frase, né, da sua introdução, né, da sua redação em si, é importante que ela seja, né, ou uma citação ou uma contextualização. E aí, o que seria isso? Esses 2 recursos, né? Sendo que um deles a gente vai se aprofundar bastante aqui na aula de hoje. Mas, por enquanto, vamos aqui para o resumão. A citação, ela é uma frase de um filósofo, de um sociólogo, de um ícone da história, de uma pessoa, né, famosa, uma pessoa conhecida, né, na nossa sociedade. E aí, a gente usa a citação, né, dessa pessoa para começar a nossa redação, falando que tal pessoa, né, disse isso. Essa citação, ela pode ser tanto, né, direta, então abre aspas e dizer exatamente o que a pessoa falou, como indireta, então a gente dizendo o que essa pessoa disse, dando os créditos a ela. Bom, e a outra forma que a gente pode começar a redação, além da citação, é a contextualização. E aí a contextualização é a gente apresentar um contexto, um cenário. Então a gente vai falar de de algo que aconteceu na história e que tenha a ver com o assunto, né, com o tema do Enem e com o ponto de vista que você vai defender. Então, na introdução, na primeira frase, a dica é ou citar ou citar, né, algum pensador, uma pensadora, ou contextualizar, então falar de algo que aconteceu na história. Bom, beleza. Daí, a gente vai para o parágrafo do desenvolvimento. E no parágrafo do desenvolvimento, eu vou trazer aqui um roteiro informal para vocês. Por que eu estou falando que esse roteiro é informal? Porque lembra que eu comecei esse vídeo falando que a gente não pode escrever como se fala? Eu vou escrever aqui como se fala. Mas aqui não é a redação, tá? É só pra gente... um recurso aí didático para a gente entender o que a gente tem que fazer nos parágrafos, né? São 2 parágrafos do desenvolvimento. Bom, primeira coisa, é muito legal a gente usar dados estatísticos, né? Para dar credibilidade para os nossos argumentos. Então, isso é um ponto positivo. E aí, vamos então para o nosso roteiro informal do desenvolvimento. Primeira coisa que você, né? Na primeira frase do desenvolvimento, uma ideia, né? Essa ideia de roteiro, diz o seguinte... que logo na primeira frase você já tem que dizer o que você acha. Lógico que você não vai dizer o eu acho isso, mas você vai dizer isso, né, da forma aí no domínio da língua portuguesa, da norma culta. Então você vai dizer o que você acha. Eu acho isso aqui. Aí depois, na segunda frase, você vai falar o seguinte, olha, mas não sou só eu que acho isso. O jornal, a revista, o pensador fulano de tal, ele também falou sobre isso. Então é aqui, nessa segunda parte, né, do desenvolvimento, que a gente traz, né, uma citação, uma contextualização, algo nesse sentido.
para mostrar que aquilo que a gente vai defender também tem a ver com que outras pessoas, né, já falaram, pessoas importantes aí na sociedade. Aí dá credibilidade para o nosso argumento. E aí, com essa credibilidade, vamos para o terceiro item do nosso roteiro informal que a gente pode argumentar. Então, olha, tá vendo? Eu acho isso. Não sou só eu que acho, fulano também falou sobre isso, né? Também podemos pensar nesse sentido. E aí, isso demonstra que aí você faz a relação, tipo, então isso leva a outra coisa, né? Então, esse problema aqui acontece por causa disso. Aí você vai lá, argumentou. E por fim, né, uma quarta frase é a gente chegar a uma breve conclusão. Essa conclusão aqui não é a conclusão lá da proposta de intervenção, que tem que ser toda detalhada e tal, mas é uma breve conclusão para a gente concluir, para a gente fechar essa linha de raciocínio. Logo, eu acho que a solução deve ir por esse sentido aqui, mas lá na conclusão você vai explicar esse sentido aí melhor. Beleza? Bom, então vou dar exemplos sobre nesse roteiro. Então, quando eu falei ali, abre aspas, né, eu acho isso, vamos ver o que o Matheus colocou aqui que ele acha. Ele colocou assim, né, dentro do domínio da língua portuguesa. Ele colocou, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais e a manipulação do comportamento nas redes. Então, traduzindo isso daqui para linguagem falada, o que é o eu acho isso? Ele acha que as medidas, né, que o governo está sendo ausente, está sendo negligente aí nessa questão dos dados pessoais serem vendidos. E o governo não está combatendo, é isso que ele acha. E ele escreveu aí, muito bonito. Vamos lá, aí na segunda parte desse roteiro, né, do desenvolvimento, na segunda parte a gente faz o quê? A gente traz, né, a ideia é trazer, olha, esse pensamento aí foi o que eu disse, mas outra pessoa já, né, famosa aí, ou um pensador, alguém que dá uma credibilidade aí para o assunto, também falou algo nesse sentido. Vamos lá ver qual foi o exemplo que ele colocou? Aí ele vem, ó, com Thomas Hobbes. Segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Então, olha só, ele acha que o governo está sendo ausente nessa questão, né, do tema da redação. E aí ele está falando, olha, o Hobbes, ele diz, então, ele está trazendo aí um filósofo, lá de 1600 e poucos, falando sobre a questão do Estado e garantir o bem-estar da população. Então, aí ele faz o link entre esse filósofo e o que está, né, acontecendo no Brasil. Então, não acontecendo no caso, né? Então, ele está dando aí credibilidade para o argumento. Finalmente, agora ele vai argumentar, né, no terceiro item. Então, já que ele acha isso e o Hobbes está, né, nessa linha de raciocínio, né, tá pensando algo, a gente pode pensar o Hobbes nesse sentido também, ele vai dizer que devido à falta de atuação das autoridades, então, como elas não atuam, grandes empresas sentem-se livres para invadir a privacidade dos usuários e vender informações para empresários que desejam direcionar suas propagandas. Aí ele está falando isso, ele está falando, olha, tá vendo aquela atuação que eu falei que era um problema? Ela é um problema porque olha só o que acontece. As empresas se sentem livres para invadir a privacidade dos usuários. Então, ele está mostrando, ele está argumentando aqui. Ele está fazendo a relação do que ele falou com o problema. Ele está mostrando por que aquilo é um problema. Está numa relação. Mostrando as consequências daquilo. E aí, finalmente, né, e isso foi embasado ali, né, por um pensamento de Hobbes. E aí, finalmente, no quarto item, ele chega a uma breve conclusão. O que ele diz? Ele diz, dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Ele conclui o raciocínio dizendo, olha, tá vendo essa ausência aí que eu falei no começo que era um problema? Então, afeta a opinião dos consumidores e a liberdade de escolha é ameaçado. Depois ele vai falar que isso não é legal. Entenderam? Então, até aí, no desenvolvimento, esse tem um roteirinho informal aí pra gente fazer. Primeiro, a gente diz o que a gente acha. Depois, não sou só eu que acho. Aquele jornal, aquela revista também falou. Aquele pensador também pensa. A gente pode pegar o pensamento dele e pensar nessa perspectiva.
E aí, terceiro passo, argumenta, né? Isso ocorre por causa disso, né? Então vai lá, dá uma relação de causa-consequência. E por fim, dá uma breve conclusão, indicando mais ou menos aí o caminho. Mas não sendo detalhado. Detalhado só lá na conclusão. E aí a gente vai para essa última parte do resumão, que é falar sobre a conclusão. Olha, no último parágrafo da redação do Enem, a gente deve apresentar uma conclusão específica. Essa conclusão ela tem que ter proposta de intervenção. E geralmente são 2 propostas de intervenção. Porque se a gente apresentou na introdução 2 problemas, citou 2 problemas. No desenvolvimento, no primeiro parágrafo, a gente pegou e desenvolveu um dos problemas. Né? Argumentou, construiu o que a gente... até ali. A nossa ideia. Depois, no segundo parágrafo do desenvolvimento, a gente desenvolveu a segunda ideia, que era o segundo problema da introdução. Então, na conclusão, a gente pega essa proposta de intervenção, a gente tem que dar a proposta de intervenção para esses 2 problemas que foram apresentados. Por isso que são geralmente 2. Uma para cada argumento que você desenvolveu. E você precisa lembrar de ser específico na sua proposta de intervenção. Detalhado. O que vai ser feito, né, para intervir nesse problema? Qual é o agente que vai fazer isso? De que modo? Como esse agente vai fazer isso? Com qual finalidade essa ação vai ser feita? Então, e além disso, né, então tem que ser específica e tem que estar relacionada com o que você desenvolveu, né, ao longo da redação, certinho? Então, esse foi um resumão de redação até aqui. E agora a gente vai para a segunda parte da aula, que fica aí no segundo vídeo, tá bem? Clica lá. Beijo!